temos uma entrevista com uma médica. A gente quer falar sobre a Covid-19, falar com quem entende do assunto, com quem trabalha na área, quem que acompanha de perto essa pandemia, o problema, né, o coronavírus, e que gentilmente atende aqui a Jovem Pan, a doutora Virgínia Barreto Zata. E a gente já começa do começo, né, doutora? Bom dia, obrigado por falar conosco. O que é essa pandemia e onde nós estamos, né, com a chegada de uma mutação do coronavírus? Bom dia. Bom dia, Ananias, bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer o honroso convite, né? Confesso que me senti bastante lisonjeada por sempre ter admirado o teu trabalho como jornalista e também por ser um ouvinte do teu programa, tá? Eu queria falar a princípio sobre a Covid, que é uma doença sistêmica com diversos mecanismos na sua fisiopatologia de complexidade bastante relevante, né? Temos os componentes infeccioso, imunológico, inflamatório, hematológico, e agora, por último, foi descoberto mais um, que é o endocrinológico, devido à correlação de fases mais avançadas e quadros graves da doença em homens calvos, né? Isso, inclusive, está norteando uma nova tendência terapêutica para a doença. Ela, devido a essa complexidade, né, ela pode afetar diversos órgãos do nosso organismo, como eles podemos citar o pulmão, o sistema nervoso central, os rins, o fígado, né, os intestinos, delgado principalmente, e a doença ela possui basicamente 3 fases, né, que são a fase viral, que é a fase da replicação, e a fase onde, no momento que vai haver a interação do vírus com o corpo humano. A fase 2, que ela é desencadeada já por uma reação imunológica e também inflamatória, né, da cascata de inflamação do hospedeiro. E a fase 3, que é a fase trombogênica. Doutora, enfim, sobre a gente tem... os sintomas, eles variaram, né? A gente viu que teve algumas mudanças em relação aos sintomas da Covid-19 e o dilema é quando buscar ajuda, quando buscar atendimento? Então, Ananias, a gente orienta que o paciente ele fique atento para o leque bastante diverso, né, de sintomas, e que ele possa, ao primeiro sintoma, procurar o tratamento imediato. Porque quanto mais precoce nós iniciarmos esse tratamento, melhor serão os resultados. Menos complicações o paciente terá. Os sintomas, eles vão desde do tipo gripal, que são principalmente a garganta arranhando, né? Que é um sintoma muito sugestivo dessa nova cepa, a P1, e todos aqueles sintomas do quadro gripal, espirro, coriza, tosse intermitente, dor de cabeça, uma dor preferencialmente entre os olhos, a febre, que pode não estar presente, mas é bom ficar atento, o cansaço extremo, fraqueza e dores no corpo, e também uma manifestação gastrointestinal, que é a diarreia. Então, é preciso estar muito atento, porque a doença ela é muito... ela mascara muito o quadro, e hoje a gente está tendo também uma epidemia de dengue na cidade, e tem alguns sintomas que eu mencionei aqui que confundem muito com o diagnóstico clínico da dengue, né, com o quadro clínico da dengue. Eu já ouvi muitos pacientes relatarem que nos primeiros dias não valorizaram aquele sintoma lá de um cansaço, de uma indisposição, uma sensação esquisita no corpo, e isso fez com que ele perdesse 2, 3 dias para buscar atendimento. Então aqui, se a gente tem que deixar uma mensagem mais importante para a população de Joinville, é que busque o atendimento, a orientação médica ao primeiro sintoma, ok? Doutora, e aí você fala em primeiro sintoma, e você falou ali em atendimento já num primeiro momento, já imediato, você usou essa palavra, e falou em precoce. Tem muita gente tratando esse tratamento precoce como um tabu. A gente trabalha aqui como informação e isso a gente vê muita gente já tendo curiosidade sobre esse assunto e tal.
Eu vou te perguntar, e a gente divide essa pergunta em duas formas. O que é esse tratamento precoce? E nós temos um grupo de médicos que acredita no tratamento precoce aqui em Joinville, né, doutora? Sim, sim. Ananias, só voltando ali na questão da emergência de procurar o atendimento, tem uma máxima que dizemos assim, é Covid, não duvide. Então, qualquer um desses sintomas, não pensa que é uma outra coisa, que é uma dengue, que é uma gripe comum, pensa que é Covid, porque nós estamos numa pandemia. E a gente não pode apostar a vida, né? Porque se essa doença evolui para as fases moderada e avançada, ela traz consequências muito sérias, então nunca devemos arriscar, ok? Quanto ao tratamento precoce, o tratamento precoce, esse nome surgiu do pensamento de que quanto mais imediato você for a se antepor a tratar uma doença em medicina, ou seja, nessa incipiência, nessa precocidade de atitude, de ação, você vai estar promovendo um resultado melhor, que é o que nós chamamos de prognóstico na medicina. Então, o que vem a ser o tratamento precoce, ou também hoje podemos chamar de imediato, é uma combinação de medicamentos que vão inibir a replicação viral no organismo. Essa quantidade de vírus circulante, uma vez diminuída, vai também evitar que essa doença venha evoluir, né? Que essa doença chegue numa fase moderada, que é a fase 2, numa fase grave, que é a fase 3, que praticamente as chances de sobrevida desse paciente se torna muito reduzida, né? Então, com essa precocidade, com essa antecipação no tratamento, a gente objetiva diminuir as taxas de internação e também de mortalidade. Doutora, em relação a esse tratamento que você fala, alguns medicamentos estão inclusos e esses medicamentos são alvos das mais variadas polêmicas, né? Cito aqui ivermectina, a hidroxicloroquina, depois que o presidente falou mesmo, virou um medicamento proibido no nosso país, dentre outros. E uma das questões que mais abordam sobre esses medicamentos seria sobre o efeito colateral, né? Eu quero abordar sobre o efeito colateral aqui, sobre esses medicamentos, como o que você acha, o que você acredita em relação a esses medicamentos, e também o outro lado que é o que deve ser feito, por exemplo, para apresentando o sintoma, como proceder então, por conta desses medicamentos, por conta desse tratamento, inclusive. Então, Ananias, você havia perguntado, né, por que alguns médicos defendem, acreditam na eficácia desse tratamento iniciado o mais rápido possível, né? Eu lembro que eu citei aqui para você, nas nossas conversas, que houve uma publicação no começo de março de uma nota técnica do Ministério Público Federal de Goiás. E lá nesse documento de 107 páginas, nós temos diversas publicações, né, de trabalhos científicos que foram desenvolvidos ao longo desse ano, em todo o mundo, né, não somente no Brasil. E eu gostaria que você disponibilizasse essa informação para os ouvintes, para que os ouvintes possam acessar esse link na página da Jovem Pan. É possível isso? Sim, a gente prepara esse material e a gente coloca à disposição, depois a gente passa aqui como é possível a gente ter à disposição. Então, assim, respaldando a defesa do tratamento precoce, na verdade, ocorreu um sucesso nas cidades que adotaram esse protocolo. Nós temos diversos exemplos, a lista é enorme, né, já passam de 10 cidades. A pioneira no Brasil foi a cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. O resultado foi excepcional, chamou atenção, na verdade foi o prefeito de Porto Feliz que chamou a atenção do Brasil inteiro e principalmente da comunidade médica. Depois, na sequência, podemos citar também a cidade de Porto Seguro, que é uma cidade turística, né? A gente sabe que nessas cidades a transmissibilidade é muito alta de uma doença viral. E também aqui no nosso estado nós temos 2 grandes exemplos de sucesso total, que foram a cidade de Rancho Queimado e a cidade de Chapecó, agora recentemente. Chapecó fez uma operação de guerra, né, e conseguiu
em menos de 3 meses, sair do inferno para o céu. O sucesso nessa cidade foi, assim, absolutamente surreal, né? O gráfico de mortalidade dele foi um gráfico de reversão. Então, isso corrobora, né, respalda muito a eficácia do tratamento precoce. Agora, falando em contraindicações, efeitos colaterais, como você mesmo acabou de perguntar, eu acredito que exista mais da parte da mídia uma propaganda negativa em relação a esses medicamentos, porque são medicamentos já usados, não são medicações novas, né? Na verdade, elas estão sendo reposicionadas para o combate da Covid. Se me permite citar nomes, no caso da hidroxicloroquina, ela tem um risco mencionado de aumento do intervalo QT no eletrocardiograma. Então, os pacientes cardiopatas, principalmente com arritmias, eles devem ser submetidos a uma avaliação prévia, né? Lembrando que o número, a quantidade de comprimidos utilizado, preconizado nesse tratamento é muito pouco, né? Chega a ser insignificante, mas seria melhor proceder dessa forma. No caso da ivermectina, ela é contraindicada a crianças, né, abaixo de 5 anos ou com peso menor que 15 quilos, pacientes portadores desenvolvendo uma doença que comprometa a barreira hematoencefálica, como no caso das meningites, e também as gestantes. Fora isso, eu não vejo nenhuma contraindicação ao uso dessa medicação, que é um antiparasitário, né? E que foi descoberto que ele tem uma ação antiviral também. Sobre a questão hepatotóxica, né, de hepatotoxicidade, que a mídia, a imprensa está referindo muito, a ivermectina, ela tem uma eliminação de 92% no trato gastrointestinal. Então, é praticamente impossível que ela faça uma lesão hepática, tá? Uma hepatite. E só lembrando aqui que a nova cepa faz uma hepatite, tá? A cepa P1 faz hepatite, então é preciso ficar atento para esse dado clínico da doença nova. E também eu chamo atenção para um medicamento aqui bastante trivial, que é vendido como água nas farmácias brasileiras, que é o paracetamol, o princípio ativo do Tilenol, que ele tem 20 vezes mais hepatotoxicidade que a ivermectina. Então, eu acredito que haja muita propaganda negativa por parte da grande imprensa. Doutora, eu agradeço aqui a sua participação conosco e eu acredito que algumas dúvidas a gente tirou. É um tema que inevitavelmente, a gente levaria muito tempo inclusive até foi para um campo político, né, infelizmente. Eu sempre faço questão de dizer que aqui eu não passo de um torcer para que as coisas melhorem, e nada melhor do que ouvir quem entende do assunto. Por isso a gente agradece aqui a sua participação. Eu acho que também tem um outro tratamento diante de tudo isso, que é a esperança, né, doutora? Eu acho que buscar um pouquinho mais de alguns tratamentos naturais, né, como buscar uma notícia positiva, acho que isso também ajuda, né? A gente vê isso o tempo todo vendo a desgraça, isso também faz mal, né? É importante sempre lembrar isso, né? Então, Ananias, eu gostaria muito de fazer a minha conclusão, não sei quanto tempo eu ainda disponho. Fica à vontade, doutora. Então, eu acho que eu vendo o sofrimento das pessoas, foi isso que mais me fez me motivar a fazer o que eu estou fazendo, né? Eu acho que quando a gente está lá no curso de medicina, na primeira aula de infectologia, a gente aprende uma coisa muito básica, que hoje não se fala mais, que a doença ela só existe quando há um desequilíbrio entre a resistência do hospedeiro e a virulência do agente que está causando a doença, que no caso estamos falando de um vírus. Isso é muito básico, isso é muito simples, mas isso é eterno. Não vai mudar a tecnologia de medicamentos, de aparelhos, de condutas médicas, não vai alterar isso, porque o organismo ele continua sendo o mesmo, tá? Então, assim, partindo desse princípio, por que não fortalecermos o nosso organismo, que é o hospedeiro da doença?
Alguém falou, vocês ouviram em algum momento a extrema imprensa falando de imunidade? Acredito que não, né? Então, vamos melhorar a nossa imunidade, vamos adquirir hábitos saudáveis, aproveitar esse momento da pandemia para fazer uma reciclagem nos teus hábitos, olhar mais para a tua saúde, né? Melhorar a sua alimentação, abolindo alimentos industrializados, que são os principais vilões dos quadros inflamatórios, né, que hoje está favorecendo a essa incidência mais alta na nova cepa de pacientes jovens, que jovens estão morrendo, que não morriam no começo da pandemia. Isso é tudo devido a esses jovens serem portadores de síndromes metabólicas, né? E a gente sabe que o alimento é o principal indutor desse processo. Então vamos lá, pessoal, vamos cuidar da alimentação, vamos abolir o que tem de ruim, vamos praticar exercícios, repor vitaminas se for necessário, tá? E, por favor, e combater o estresse, né? O estresse que a televisão, que o jornalismo, infelizmente, Ananias, eu falo isso com muita sinceridade, que essa imprensa está trazendo para a população, está gerando síndrome de pânico, está aumentando depressão, está aumentando a taxa de suicídio. Desnecessariamente, isso é desonesto com o povo, com a população que é leiga e que não tem acesso a tantas informações como alguns têm. Então, por favor, fujam das notícias com apelo dramático. A notícia ela não precisa ser dada com apelo dramático. A notícia ela deve ser dada, reportada como ela é, sem causar aquele impacto na mente humana. Desligue a TV, pessoal. Desliguem. Não alimentem o medo e o pânico que vão levar vocês certamente à derrota, né? E a derrota é a doença e a mente humana, quando ela perde o foco na razão, ela vai com certeza levar a um quadro de derrota, né? Nós seremos perdedores. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para a população de Joinville. Acredito que essa luta não tem volta. E a gente vai ter logo em breve novidades e melhoras para dar esperança e dar saúde, dar tratamento de fato para essa população, ok?